de evasão fiscal, é necessário que os países africanos harmonizem urgentemente os seus sistemas fiscais. A dificuldade de tributar a economia informal, que ainda é característica das nossas economias. Segundo, a prevalência da fraude e evasão fiscal, aliada à fraca capacidade de tributação da indústria extrativa. Terceiro, a ineficiência dos sistemas fiscais na tributação da propriedade imobiliária. Por seu turno, a presidente da autoridade tributária, Amélia Nakari, entende que as multinacionais, ao se instalarem no país, trazem tudo, fechando espaço para investimento de empresas nacionais. Elas implantam-se no nosso país e, efetivamente, a robustez do país em termos de impacto sobre os indicadores macroeconómicos é significativo, mas não é sustentável. Esta sustentabilidade seria resultado de que, no momento em que elas se implantam, efetivamente, a montante e a jusante desses processos houvesse uma cobertura através do conteúdo local. Mas o que só observamos, por outro lado, é que elas, ao implantarem-se, elas vêm com a bagagem completa. Tão completa que não dá um espaço significativo para que o investimento desses países possa ser uma plataforma de sustentabilidade daquilo que é o crescimento dos indicadores macroeconómicos. Amélia Nakari diz ainda que as multinacionais aproveitam-se das fragilidades de determinados países para tirarem maiores ganhos dos seus negócios através da tributação. A globalização foi nos trazendo para uma vila em que ocorrem fluxos financeiros de um lado para o outro, sem fronteiras. As fronteiras são políticas, mas os fluxos financeiros não têm fronteiras. E ao ocorrerem esses fluxos financeiros, os países consolidam-se politicamente e as multinacionais estudam esses países. E ao estudar os países, eles identificam as suas fraquezas em termos de capacidade de gestão daquilo que é os seus sistemas tributários. E é aí onde eles fazem a perfuração. Por isso é que ouvimos que ainda existem limitações nos sistemas tributários para garantirem efetivamente que este elemento, que é a mais-valia que vai decorrer do investimento estrangeiro, traga resultados significativos naquilo que é a base tributária dos nossos países. Os participantes do diálogo desta segunda-feira analisaram a evolução internacional da tributação por considerarem que fica cada vez mais difícil tributar as empresas nos países onde operam por causa do avanço da globalização. O sistema internacional de tributação é confuso, arbitrário e problemático e beneficia as multinacionais, defende o diretor do Centro de Assuntos Fiscais da Universidade de Oxford. Este alerta as autoridades fiscais africanas a serem mais atentas. O diretor do Centro de Assuntos Fiscais da Universidade de Oxford diz que o sistema tributário internacional dá liberdade às multinacionais de transferirem lucros para as suas subsidiárias ou vice-versa sem pagar impostos nos locais onde operam, ao permitir que elas se financiem entre si. Por exemplo, há uma empresa num país que chamei de A, que tem uma subsidiária noutro país H, onde há paraíso fiscal. Esta subsidiária está a investir capital e depois de uma atividade econômica no país A, diz que quer contribuir com 90% e em retorno quer 90% dos lucros gerados nessa operação. Se se tratasse de entidades independentes, isso seria correto. Mas se é dentro de uma mesma multinacional, pode tratar-se de uma manobra para desviar a atenção das autoridades fiscais e transferir os lucros de um país para o outro. Não devemos permitir que isto ocorra. Michael Devereux explicou ainda que o sistema abre espaço para as multinacionais escolherem onde querem pagar impostos dos negócios que efetuam, o que faz com que sempre escolham países onde as taxas cobradas são baixas. O sistema internacional de tributação é confuso, arbitrário e às vezes tem regras não lógicas. Temos um sistema que tributa as multinacionais olhando para a forma como elas fazem lucros e não para o país da atividade econômica. Mas, na verdade, estas empresas fazem lucros em todo lugar onde o acionista reside, onde o consumidor compra o produto, etc. O diretor do Centro de Assuntos Fiscais da Universidade de Oxford foi orador do Diálogo Africano sobre Tributação, que decorre esta segunda e terça-feira na cidade de Maputo. O jurista Emílio Nhabai diz que a empresa Tantalum Mineração, vandalizada pela população, pode processar criminalmente os responsáveis pelo ato. O jurista diz ainda que o Estado tanto tem o papel de identificar as pessoas responsáveis. A
A imagem de destruição e pilhagem na Tantalum Mineração, localizada no distrito de Gilé, na Zambésia, levou a direção da empresa a questionar o papel do Estado na segurança do investimento estrangeiro. O jurista Emílio Nhabai explica que, nestas circunstâncias, a lei trata da mesma forma todo o tipo de investimento. Tratando-se de uma empresa mineradora, e o Estado garante ou assegura o tratamento igual a um moçambicano. Ou seja, por mais que se trate de uma empresa por mais que se trate de um investimento estrangeiro, o Estado garante os mesmos direitos que assistem às empresas nacionais. O jurista explica ainda que os responsáveis pela destruição e saque são os populares e que o Estado pode apoiar na identificação das pessoas. A responsabilidade criminal é individual, o que significa que há de ser assacada relativamente às pessoas que, em concreto, praticaram aqueles atos. Segundo, a responsabilidade civil também não há de recair sobre o Estado, mas sim há de recair sobre as pessoas que efetivamente levaram a cabo aqueles atos. Se a Tantalum Mineração o entender, pode ir mais longe, levando os populares a tribunal. Para além de exigir ou assacar a responsabilidade civil aos visados, a empresa poderá ainda fazer o uso ou lançar mão à responsabilidade criminal a estes mesmos indivíduos que optaram por estes atos. Na semana passada, um grupo de populares invadiu, destruiu e saqueou bens na empresa Tantalum Mineração, alegadamente em retaliação ao baleamento mortal de um membro da comunidade. A empresa calcula que os prejuízos rondem uns 10 milhões de dólares. Josina Machel, filha de Graça e Samora Machel, denunciou recentemente a alguns jornais nacionais e sul-africanos que foi espancada até perder a visão no seu olho direito pelo seu namorado. Relatos da própria vítima aos jornais, o incidente aconteceu na madrugada do dia 17 de outubro na cidade de Maputo, quando ela e o namorado regressavam de um concerto musical. Na ocasião, ela disse ter informado ao namorado que pretendia dormir em casa da sua mãe naquela madrugada, porque ela completava anos. No entanto, inexplicavelmente, o mesmo teria começado a espancá-la. Ele surpreendeu-me com socos na cara que me atingiram o olho direito. Naquele instante da agressão, tudo ficou escuro. Ele não parava de me agredir até que decidi abrir a porta do carro e fugir em busca de socorro. Nessa altura já estava a sangrar muito. Cheguei a pensar que o olho havia saído. Quando ensaiava a fuga, tropecei e caí, tendo perdido os sentidos. Levaram-me ao hospital e, porque o olho estava aberto, fui operada naquela madrugada em Maputo e tive 13 pontos. Com a intervenção da minha família, fui evacuada para a África do Sul. Constataram que houve erupção da retina e é isto que me criou a cegueira no olho direito. Contou ela em entrevista ao Jornal Notícias desta segunda-feira. A vítima diz ter já sido instaurado um processo crime contra o seu namorado. A jovem diz ter decidido falar sobre este caso para encorajar outras mulheres que sofrem de violência perpetrada pelos seus companheiros a denunciarem como forma de combater este mal, pelo qual muitas mulheres passam em silêncio. Os casos de linchamento têm aumentado na província de Sofala, na cidade da Beira. 2 supostos ladrões foram linchados, totalizando 10 desde o início deste ano. O último caso de linchamento foi registrado no pretérito fim de semana no bairro da Manga, na cidade da Beira, e a vítima ficou neste estado. Como sempre, ninguém assume a autoria do crime. Relatos da população local indicam que este suposto ladrão fazia parte de uma quadrilha de 5 pessoas e no seio dela estava uma mulher. Era muito madrugada. Nós também estávamos a dormir. Aconteceu quase 22 horas. Entrou e vieram alguma coisa com mulheres. Não, a trazer mulher, a mulher que faz licença. Aí, nós que ouvimos dessa manhã. Agora, o dono saiu, logo ele entraram todos. Depois, 4 saíram, fugiram. Esse que ficou, que foi pego, logo recebeu o vencimento dele. Já esta semana aqui, há mais de 10 casas já foram assaltados por esses homens de katana. Ontem, tiveram resultado que este homem.
No bairro da Manga, localizado a cerca de 10 km do centro da cidade da Beira, tem sido registrado desde o início deste ano vários assaltos a residências durante o período noturno e a atuação da polícia não satisfaz os moradores que decidiram recorrer ao linchamento. Aliás, só neste bairro foram registrados 6 casos de linchamento este ano. Nessa zona está cheia de gatunho, nós não dormimos de noite. Agora sim, nós estamos a pedir por favor, agradecer nessa zona mesmo nós não costumamos dormir nada com gatunho. Bandido mesmo, de noite para andar também tem que ter medo. Esses homens são de katana, homens de katana. A polícia está perto, mas a polícia quando falar isso, ele não costuma, quando chorar, não sai. Refira-se que os casos de linchamento tinham baixado consideravelmente na Beira depois de terem atingido níveis assustadores, como em 2010, com 25 casos. No ano passado foi registrado apenas um caso. Mais 2 empresas que se dedicam ao corte e exportação de madeira foram suspensas semana passada em Sofala por alegadamente estarem a violar a lei de trabalho. Trata-se de uma empresa nacional denominada Didi Madeira e a outra é estrangeira, liderada por um grupo de empresários chineses denominada Shen Madeira. As atividades das empresas em causa foram suspensas temporariamente pelo governo de Sofala pelo fato de terem sido detectadas diversas irregularidades, com destaque para a falta de contratos de trabalho, excesso de trabalhadores estrangeiros, falta de inscrição de trabalhadores no sistema de segurança social, assim como o incumprimento da lei no processamento de madeira serrada. Em função das irregularidades constatadas, o governo provincial decidiu suspender temporariamente essas 2 empresas até que sejam sanadas todas as irregularidades que foram aqui detectadas. Por isso, a partir de hoje, a empresa Didi Madeira e a Shen também estão suspensas para poderem sanar com estas irregularidades que a equipa multissetorial da província realizou em função do despacho de Sua Excelência a Governadora da província de Sofala. Refira-se que com a suspensão de atividades da Didi Madeira e Shen Madeira, sobe para 3 o número de empresas de madeira suspensas em Sofala este ano devido ao incumprimento da lei do trabalho. A nossa suspensão não tem em vista, digamos assim, perseguir um determinado grupo de agentes econômicos, mas sim nós estamos preocupados com aquilo que é o exercício eficiente e eficaz da atividade, olhando sob o ponto de vista também a questão das contribuições que estas empresas têm para o Estado, do ponto de vista de imposto, e também salvaguardando aquilo que é a componente da responsabilidade social. As empresas ora suspensas só voltarão a operar caso regularizem todas as anomalias. 37 mil famílias estão a viver em zonas de risco e poderão estar sem abrigo caso não sejam removidas destes pontos antes do período chuvoso em Nampula. O diretor do INGC, Osvaldo Machatini, diz, ou melhor, que visitou recentemente aquela província, descreve o cenário como preocupante. O diretor-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades escalou os distritos de Mussuril, Moma, Larde, Naquela Porto e cidade de Nampula, considerados propensos. Osvaldo Machatini disse ter constatado que muitas famílias continuam a viver em zonas de risco, o que poderá concorrer para que venham a ficar sem abrigo em caso de chuvas intensas, como se prevê nos próximos dias. Assistimos construções de uma forma desordenada e em zonas críticas. Algumas construções mesmo por cima da linha d'água, no leito dos rios, e isto preocupa-nos. Outra preocupação também que tem a ver com as construções prende-se com a qualidade dos materiais. Há uma precariedade enorme dos materiais que são utilizados para a construção das habitações, tornando essas habitações, dizemos mesmo, habitações assassinas, porque este material, uma vez em contacto com a umidade, neste caso com a chuva, as casas facilmente vêm cá abaixo. Para esta província falamos qualquer coisa como 37 mil famílias. E é muita gente.
37 mil famílias, atendendo que a média por família é de 5 pessoas, estamos a falar de muita gente. O diretor-geral do INGC alerta os governos locais a tomarem medidas urgentes para se evitarem situações catastróficas. Queremos apelar às autoridades, que é esse o papel delas, as autoridades locais, a nível das administrações, a nível dos municípios, que ponham mão neste assunto. Aquilo que se pode fazer já de imediato, de facto, é retirar as pessoas que estão nas zonas de risco, porque caso isso não aconteça, teremos cenários muito desagradáveis. No que concerne, de facto, ao reassentamento propriamente dito, constatamos que várias razões que levam a que as pessoas não adiram aos centros de reassentamento. E uma delas, ou algumas delas, tem a ver com a ausência de infraestruturas básicas. Os centros operativos distritais foram instruídos no sentido de intensificarem ações de prevenção, sensibilizando as comunidades a abandonar os locais inseguros. A primeira-dama da República, Isaura Nhus, visita desde hoje a província de Gaza para inteirar sobre o drama da seca que afeta milhares de famílias naquele ponto do país. Durante 4 dias, Isaura Nhus irá acompanhar o que está a ser feito na província nas áreas do emprego, mulher e ação social. Isaura Nhus escala pela primeira vez à província de Gaza para acompanhar de perto os avanços e desafios de uma das 3 províncias da zona sul do país. A primeira-dama da República foi recebida logo às primeiras horas desta segunda-feira pela população e membros do governo da cidade de Xai-Xai, tendo mais tarde dedicado parte do dia para inteirar-se sobre as atividades em curso para reduzir o desemprego, que afeta mais de 70% da população. A esposa do presidente da República começou por visitar uma exposição dos formandos do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional e depois acompanhou o encerramento do curso de capacitação de luvas e filhos de mineiros moçambicanos em matérias de corte e costura. Sabemos que a formação é muito transversal, todos os setores se preocupam com o capital humano, por isso também nós, como INEFP, encontramos parceiros para melhor realizarmos as nossas atividades. Neste Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional e Delegação de Gaza, sentimos-nos acolhidos pelos formadores, embora havendo necessidade de mais reforço para se equipar a sala com máquinas industriais. Este ano, a província criou cerca de 36 mil postos de emprego, porém, o número ainda está longe de satisfazer as necessidades da população. Na sua intervenção, Isaura Nhus classificou a formação como chave para o acesso ao emprego. A formação profissional não deve ser vista como um fim em si mesma, mas como um meio para a aquisição de competências para a vida. Assim sendo, gostaríamos de exortar aos formandos deste curso para valorizarem os conhecimentos aqui adquiridos, pondo-os em prática para o bem da sociedade. O acesso ao emprego foi uma das principais áreas de trabalho de Isaura Nhus no seu primeiro dia de visita oficial à província de Gaza. Mas o pano de fundo mesmo será esta terça-feira, onde vai escalar o distrito de Xigubo, um dos mais afetados pelo drama da seca e da fome que abala os distritos da região norte desta província. Elton Sembano, António Tiwa, STV. A Comissão Política Nacional do MDM está preocupada com o baixo nível de pagamento de cotas parte dos seus membros, uma situação que está a comprometer o funcionamento da Comissão. A Comissão Política Nacional do Movimento Democrático de Moçambique reuniu-se durante 2 dias em Nampula, naquilo que constituiu a 4ª e última sessão ordinária do ano. Entre outros, o evento teve como objetivo avaliar as realizações do partido. Davis Mbepo Simango, presidente do partido, considera que o MDM
está num bom caminho. O nosso partido, uma das coisas que tem vindo a fazer e tem vindo a cumprir, que é a realização regular daquilo que está previsto nos estatutos do partido, que são reuniões regulares da Comissão Política Nacional. Tanto saímos com a convicção de que, afinal de contas, conseguimos cumprir e obedecer aquilo que são os princípios básicos do funcionamento de um partido político, manter-se reunido e garantir que, afinal de contas, que as decisões do partido sejam tomadas em órgãos específicos, neste caso a Comissão Nacional do Partido. Portanto, essa comissão teve a oportunidade, naturalmente, de avaliar e sai daqui consciente de que o partido está de boa saúde. Davis Simango admite que o seu partido tem fraquezas, como a falta de instalações próprias para o funcionamento de sedes provinciais e de distritos, que podem ser superadas com pagamento de cotas pelos membros. Os encontros todos permitem a nós avaliarmos onde é que estamos fracos, o que é que precisamos de superar, os próprios. Sensibilizamos também os membros para pensar que as infraestruturas do partido devem sair do bolso. Nós temos sedes próprias em todas as capitais provinciais, portanto, a sua maioria são sedes alugadas. Na mesa da agenda da Comissão Política Nacional do MDM, estiveram, para além da vida interna do partido, as avaliações da situação política e militar e os documentos para debate e discussão em plenária na Assembleia da República. No ar, noite informativa, edição de segunda-feira, todos os dias a partir das 9 da noite, cá estamos nós para mantê-lo informado. Deputados de algumas comissões da Assembleia da República, neste caso, beneficiaram hoje de uma capacitação em matérias relacionadas com a indústria extrativa. Trata-se de um ciclo de formações para deputados para melhor monitorarem a eficácia da aplicação da legislação sobre o setor. Numa ação ministrada pelo Centro de Integridade Pública, os deputados da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade e da Agricultura, Economia e Ambiente juntaram-se nesta sala numa capacitação para melhor avaliarem a eficácia da implementação das leis da indústria extrativa. Tem uma vertente eminentemente política que consiste em fiscalizar para aferir como é que as autoridades estão a implementar as leis, como é que os cidadãos, enquanto destinatários das leis, estão também a se comportar na fase das leis, como é que as leis disciplinam a ordem social. Francisco Mucanhês, presidente da Comissão da Agricultura, Economia e Ambiente, fala da importância desta formação. É que os deputados falaram muito de como é que, por exemplo, o governo está preparado para a aplicação de um comando que está na lei de petróleos, de que uma parte dos recursos que forem extraídos, explorados no solo pátrio, uma parte desses recursos devem ser aplicados para o consumo doméstico. O diretor do Centro de Integridade Pública considera importante que os parlamentares estejam devidamente vigilantes para os ciclos negociais em curso dos contratos de exploração dos hidrocarbonetos, sobretudo na bacia do Rovuma. Entre outros, dois dos aspectos importantes têm que ver, em primeiro lugar, com o financiamento da participação da ENE. O governo está a optar pelo carregamento ao colo da ENE pela Anadarko. Se isso prevalecer, ainda que seja uma solução problemática, é preciso que seja uma solução temporária. O município de Nampula adquiriu mais 4 caminhões basculantes para reforço da frota de recolha de lixo e trabalhos de melhoria das vias de acesso aos bairros periféricos da cidade. A frota, composta por 4 caminhões basculantes, representa para o município um reforço na capacidade de intervenção na recolha de lixo e obras, principalmente de melhoria das vias de acesso fortemente degradadas ao nível dos bairros periféricos da cidade. Este mês vem através de um processo de lançamento do concurso, naturalmente depois de termos percebido que a nossa frota precisava de um reforço
para o processo de recolha de lixo, principalmente nas zonas periféricas, mas também o reforço para os trabalhos de obras, porque muitas das vias de acesso nessas zonas periféricas estão degradadas e não tínhamos a frota necessária e a maquinaria necessária para fazer face àquilo que são os trabalhos de melhoramento dessas vias. O município despendia no mínimo 15 mil meticais para aluguer diário de cada viatura para a recolha de lixo e outros fins, o que poderá mudar com a aquisição dos novos meios. Com esses meios, naturalmente, podemos minimizar os custos, naturalmente, fazermos mais intervenções a nível da nossa urbe. Só para ter uma ideia, um aluguer de equipamento dessa natureza, sem envolver combustível, estamos a pagar a 15 mil meticais por dia. E 15 mil, sem termos em conta que vão trabalhar 8 horas durante o dia, e é por dia. Portanto, nós, com estes equipamentos, naturalmente, durante o ano, vamos ter uma economia significativa, que neste momento não posso precisar, mas será uma economia significativa em termos de poupança. Os apelos são naturalmente os nossos funcionários para o melhor uso, para que esses meios possam ter a durabilidade necessária. Os caminhões basculantes estão avaliados em mais de 8 milhões de meticais desembolsados pelo município. Refere-se que semana passada a Idealidade adquiriu igualmente uma moto niveladora para o mesmo propósito. Noite informativa a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes, as notícias voltam a fluir daqui a pouco. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Segunda-feira, às 23 horas. O futuro é agora. O país faz-se também através de ideias. Ideias que surgem do debate, que surgem do confronto de opiniões, e isso só se pode fazer havendo pessoas que participam, mas também havendo meios materiais e financeiros que contribuam para esta realização. E, portanto, eu estou muito contente, moçambicanamente falando, por participar nesta iniciativa. Participe no Grande Fórum Mosefo nos dias 2, 3 e 4 de dezembro no Complexo da Universidade Eduardo Mondlane. Inscreva-se em www.mosefo.com. Mosefo, um desafio ao futuro. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta, noite informativa, e vamos a esta altura lançar um olhar à atualidade internacional. 3 dias depois do atentado na França, as autoridades encontraram um arsenal de guerra nas cidades de Paris e Lyon. Trata-se de lança-roquetes, coletes à prova de bala, pistolas e uma espingarda de assalto, ou melhor, de assalto sim,
Kalashnikov. Muitas outras armas foram encontradas por todo o país. Desde que foi decretado o estado de emergência em França, após os ataques ocorridos na passada sexta-feira em Paris, as autoridades reforçaram a segurança e apertaram cerco a eventuais suspeitos. O primeiro-ministro Manuel Valls anunciou na manhã desta segunda-feira que desde sexta-feira foram realizadas 150 buscas em vários pontos do país. Durante as operações nos arredores de Paris e Lyon, foi encontrado vários material bélico, entre lança-granadas foguete, coletes à prova de bala, pistolas e uma espingarda de assalto Kalashnikov. Foram encontradas também muito mais armas, um pouco por todo o país, segundo as autoridades. As forças francesas informaram também que já identificaram o mentor do plano terrorista. Trata-se de um cidadão belga de nome Abdelhamid Abaoud, de 27 anos, atualmente na Síria. O homem já havia sido referenciado pelas autoridades como sendo perigoso. A França suspeita que os outros ataques estarão a ser planeados não só em França, mas também no resto da Europa. Nós mostramos e já estamos a fazer isso há vários meses. A nossa determinação não só em combater o terrorismo, mas também todos aqueles que estão ligados ao Islão radical, os grupos salafistas, aqueles que incitam ódio contra a República. Nós vivemos e vamos viver durante algum tempo com esta ameaça terrorista e temos que nos preparar para novas réplicas, declarou Valls. Em retaliação aos ataques terroristas, a França bombardeou pontos estratégicos do autoproclamado Estado Islâmico na Síria. Só no domingo foram lançadas 20 bombas, destruindo um centro de comando e um campo de treino de jihadistas. Os ataques terroristas roubaram protagonismo a outros temas na cimeira do Grupo 20, que reúne os chefes de Estado e Governo dos países mais industrializados do mundo e das principais economias emergentes. No início dos trabalhos, cumpriu-se um minuto de silêncio. Os 20 países mais industrializados do mundo estão reunidos desde domingo na Turquia para discutir os desafios da economia global, mas o massacre de Paris sobrepôs-se à agenda. O anfitrião do evento, o presidente da Turquia, pediu para que as nações se comprometam a não financiar organizações extremistas como o Estado Islâmico. O terrorismo ameaça a todos nós. A economia e a segurança não são questões diferentes que devem ser debatidas. Todas as nações devem comprometer-se em não financiar o terrorismo. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, diz que não bastam apenas palavras. Após os atentados em Paris, na última sexta-feira, esse não será apenas mais um encontro, porque as palavras não bastam, é o momento de agir. Segundo fontes ligadas ao evento, um documento sobre o terrorismo será criado e protocolado pelas principais economias do mundo. Vamos a esta altura retomar a pátria através do contacto com o Espaço Mosefo, numa apresentação de Edma Macave. O antigo ministro dos Transportes e Comunicações e orador do primeiro Grande Fórum, Paulo Zucula, diz que o Mosefo é uma plataforma de debates não viciados, pois traz opiniões de diferentes intervenientes que falam abertamente dos problemas dos moçambicanos. O Mosefo trouxe uma forma de cobrir algumas lacunas que existem na sociedade moçambicana, que é exatamente uma plataforma de debate não viciada. Temos algumas plataformas de debates, mas a maior parte delas estão viciadas no sentido de formalismos, e o Mosefo não, traz opiniões de pessoas independentes, aquilo que eles pensam, expõem como querem,
E isso é tomado em conta, não é descartado. E além disso, aquilo serve também como uma forma de formar o empresariado nacional. Eu encontrei, depois de Mosef, algumas pessoas que dizem que eu aprendi muito, portanto, informa e forma. Portanto, é muito bom neste sentido. Por mim, eu penso que, consolidar esses debates que já foram feitos. E consolidar significa, talvez, estruturar e massificar as opiniões que foram expressas. É mais importante do que isto, fazer com que o Fórum Mosefa possa servir como uma ponte entre as ideias e a implementação das ideias. Isto claramente traz credibilidade não só ao Mosef em si, mas também ao Grupo Soico, não é? É um prestígio muito grande para o Grupo Soico, é um trabalho árduo e é bom ter estas figuras que podem ser... há pessoas que quando falam são como se diz, os fazedores de opinião. Quando falam, as pessoas ouvem, o mundo ouve, então é bom trazer essas pessoas. 2, é preciso trazer referências para Moçambique, para os moçambicanos. A gente não tem que inventar tudo a roda, não é? Em resumo, eu gostaria que a gente viesse problemas imediatos, problemas de longo termo, desastres versus vulnerabilidade. Para Alice Cambul, da Confederação das Associações Económicas de Moçambique e oradora do Grande Fórum Mosefo, a presença de oradores internacionais é uma forma de os moçambicanos colherem mais experiência. Uma oportunidade ímpar para os moçambicanos terem um espaço onde podem debater assuntos de forma aberta. Então, acho que é um espaço que vale a pena continuarmos a ter. E os moçambicanos também já estão com a consciência ativada sobre a sua participação nesse debate, porque ao longo de todo o ano foram realizados muitos debates temáticos, então isso de alguma maneira ativou a nossa consciência para este grande fórum. A expectativa que eu tenho é que os moçambicanos possam expor os seus problemas abertamente. Os desafios que vão ser expostos sejam encaminhados para as instituições visadas. Os temas todos que estão lá reportados são interessantes, porque tem a participação inclusiva, que ainda é um desafio para nós. Então acho que é um dos temas que devem ser trazidos com maior enfoque também. E o outro tema é o desenvolvimento tecnológico, que também ainda é um desafio para os moçambicanos, para nós moçambicanos. E como é que acha que os moçambicanos podem se beneficiar dos resultados deste fórum? Primeiro, participando ativamente, serem proativos nos debates. 2, estarem atentos às abordagens que vão ser feitas. 3, identificarem as portas possíveis de encaminhar esses assuntos. Eu creio que vamos ter uma oportunidade de ouvir diferentes experiências de diferentes países, de diferentes pessoas que estiveram em frente desses processos. E também vamos ter uma oportunidade de ouvir boas práticas e isso vai permitir que nós também possamos seguir algumas práticas que vão ser apresentadas nessas discussões. O antigo ministro da Saúde no governo do presidente Samora Machel, Hélder Martins, diz ser importante falar da questão da humanização da saúde no Grande Fórum Mosefo de dezembro, mas adverte que é preciso eliminar as desigualdades sociais para acabar com os graves problemas que os moçambicanos enfrentam na área da saúde. Hélder Martins é médico especialista em planificação e administração de saúde e professor de saúde pública, licenciado em medicina pela Universidade de Lisboa. Exerceu as funções de Ministro da Saúde de Moçambique entre 1975 e 1980 e foi funcionário sénior da Organização Mundial da Saúde durante 10 anos. Hélder Martins diz que o problema de saúde em Moçambique está relacionado com a pobreza. Para o antigo Ministro da Saúde,
quanto mais pobre for o cidadão, mais problemas de saúde enfrenta e apela para que se elimine as desigualdades sociais como forma de acabar com os graves problemas de saúde. Quando nós falamos de humanização aqui em Moçambique, aquilo que eu vejo dirigentes, olha, ainda agora eu li o jornal de ontem. O jornal de ontem tinha notícia da reunião dos inspectores dos vários sectores da saúde. E todo o ênfase dos discursos dessa reunião é sobre a humanização dos cuidados de saúde. Ora, isso é muito importante, eu não quero negar isso, é muito importante, mas é completamente insuficiente. A única humanização possível dos cuidados de saúde é ter em conta todos estes determinantes e eliminar as desigualdades. Aí é através da eliminação das desigualdades que nós podemos considerar a humanização da saúde no seu conjunto e não neste aspecto muito específico, muito tecnológico da humanização dos cuidados de saúde. É importante, não nego, e é importante que se fale nisso, até porque talvez há uma margem de poder agir sobre esse componente, mas quando nós queremos ver a humanização no sentido de um desenvolvimento humanizado, como é o objetivo do MOSEF, então nós temos que ver o problema de uma forma muito mais global e todos os problemas de desigualdades nisto tudo. E sabe, era bom que os ministros das finanças, não só o nosso, mas no mundo inteiro, percebessem que investir na saúde é investir, não é gastar, não é despesa, é investimento. Esta é uma entrevista concedida ao Espaço Mosefo, que irá passar na íntegra esta segunda-feira, pelas 22 horas. E munícipes de Maputo consideram o Grande Fórum uma oportunidade para os intervenientes nacionais e internacionais debaterem os problemas dos moçambicanos. O Fórum Mosefo é uma oportunidade ímpar, não só para a cidade de Maputo, mas para todo o país, para toda a sociedade. É uma oportunidade, é um espaço de discussão de ideias, de forma clara, de forma objetiva, e que eu sinceramente espero que todos nós possamos não só tirar proveito, mas conseguirmos tornar, portanto, este fórum algo, portanto, permanente, que possa despertar as ideias, que possa despertar, portanto, os moçambicanos a encarar, portanto, a vida com otimismo. Com muita inteligência que esses fóruns são realizados, trazem lá pessoas com muita experiência do país, com muita experiência daquilo que acontece na globalização a nível do mundo. Então eu espero que traga frutos palpáveis para os moçambicanos na área econômica. Como se sabe, nós estamos a registrar vários surgimentos de recursos naturais, de várias oportunidades que Moçambique tem. Vejo esta miscelânea de oradores como a porta para soluções, porque são oradores bastante experientes em áreas diversificadas, em pontos extremamente diferentes. Então, estes oradores certamente vão trazer as soluções que o Moçambique precisa para poder crescer rapidamente. É preciso que se melhore as infraestruturas para que o transporte também seja viável, tem que se melhorar as vias de acesso, e ainda estamos muito distantes. Agora há uma tendência de se concentrar esses recursos, tudo isso tende-se a concentrar em Maputo. Mas o problema do transporte e das infraestruturas não é só a cidade de Maputo, isso estende-se ao país todo. Muito bem, munícipes esperam troca de experiências entre oradores no primeiro Grande Fórum Mosefo nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. Exato, e faltam 16 dias para a realização do Grande Fórum. Vamos olhar para outras notícias. Realizou-se no último sábado o Festival de TOF na Praia da Barra. Com
coube à Orquestra Timbila Tavenâncio estrear o palco do Festival do Tofu edição 2015, considerado o ponto mais alto da valorização da cultura na província de Inhambane. Ao ritmo tradicional, os espectadores vibravam junto com os instrumentistas e iam vibrando enquanto os músicos passeavam a sua classe e, um a um, cada convidado mostrava o que de melhor sabe fazer. O governador de Inhambane considera que o Festival do Tofu é um momento de celebração da unidade nacional e uma oportunidade para vender as potencialidades da província. O que queremos é a alegria, o que queremos é a paz, o que queremos é a nossa unidade nacional. Com a unidade nacional e com a paz, vamos criando momentos como estes de intercâmbio cultural para podermos reforçar o aproveitamento das potencialidades que Inhambane tem e também que o nosso país tem. O público, que a todo instante vibrava ao ver a atuação do seu músico preferido, não escondeu a alegria de viver aquele momento, mas ainda assim exige um pouco mais da organização do evento. A gente se encontra aqui, até ver músicos novos fora da província, fora do país, isso já é bom. Festivais como esses devem continuar? Devem continuar e continuar mais e melhorar muito mais. Okay. O que é que deve ser melhorado? Deve ser melhorada a organização, os caminhos. Por exemplo, tivemos um acidente hoje, mas a ambulância não conseguiu sair porque está cheia de areia. Nós temos que aproveitar este festival para divulgarmos o turismo. Temos que falar do turismo no verdadeiro sentido. É importante falarmos aqui das espécies marinhas a ser protegidas. É importante o turista saber que em Inhambane qual é o peixe que pode encontrar, por exemplo. É importante o turista saber onde alojar-se. Então, isto é que nós temos que melhorar, tornando este festival uma montra do turismo a nível mundial. Foram mais de 12 horas de diversas manifestações culturais, um evento que só terminou por volta das 7 horas e coube ao conceituado músico Mr. Bao fechar o festival com chave de ouro e não o fez por menos. Os músicos participantes do evento dizem que é importante convidar mais músicos da província de Inhambane para evitar-se valorizar os músicos de fora, em tanto detrimento dos músicos locais. É um festival que veio para ficar, é um festival que reúne todos os moçambicanos, aqui estão quase de todo o país e isso fortifica mais a nossa unidade nacional. Acho que na parte artística, principalmente nos músicos locais, tem que haver mais investimento para eles, para poderem ser que nem os outros, que os vindouros nesse caso. Então, há que apetrechar mais os nossos músicos locais. Pelo menos valorizar-se, porque o festival sempre foi dito que é da província de Inhambane. Então, as próprias instituições que valorizassem os músicos de Inhambane, porque o festival já é nosso, e nós aqui na província de Inhambane já temos vários músicos, vários cantores que nos identificam como, de verdade, nós somos manhambanas. Então, estamos cansados. Vamos ser realistas e vamos representar aquilo que é nosso, né? Inhambane não vai parar, porque o festival serve para unir os manhambanos, não só os manhambanos, tanto do norte, do sul, mas a unidade nacional. E vejo o festival com muito bom agrado. Trazer mais músicos, mesmo da província de Inhambane, porque há muitos talentos. Há mais talentos nas outras áreas, gastronomia, há muita coisa aqui em Inhambane, aqui no nosso país,
é preciso introduzir para animar mais o festival. Olhar ao desporto, a Seleção Nacional de Futebol, os Mambas, foi eliminada da Corrida Mundial da Rússia 2018 após perder diante do Gabão em jogo da segunda mão da última eliminatória de acesso à fase de grupos de apuramento à competição. Os gaboneses venceram Moçambique por 4-3 na transformação de grandes penalidades. Caiu por terra o sonho de Moçambique lutar pela presença no Mundial Rússia 2018 após perder sábado último no terreno do Gabão por 4-3, resultado encontrado na conversão de grandes penalidades. Em desvantagem na eliminatória, os donos da casa entraram pressionantes e logo aos 3 minutos marcaram um golo que empatava a eliminatória. Depois do gol, Moçambique mudou de postura, tendo conseguido se defender até a final dos 90 minutos. Mesmo com a pressão do adversário, os Mambas conseguiram arrastar o jogo até o prolongamento. O fim do prolongamento foi-se então a marcação de grandes penalidades. Zeinadine Júnior, Domingues e Miro marcaram para Moçambique. Jacques Clés e Luís Mixon viram os seus remates defendidos. Em reposição, vamos acompanhar a notícia que dá conta de que o Primeiro-Ministro considera que a fraude e invasão fiscais, bem como a fraca tributação da indústria extrativa, são os principais desafios das autoridades fiscais